a Bíblia no livro da carta de 1 Pedro, no capítulo 1. E diz assim, livro de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 3, nós podemos começar a leitura, que diz assim: Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Oremos. Querido Senhor Jesus, mais uma vez, eu te agradeço pela sua palavra, que ela vem de encontro aos nossos corações, com cada um que está aqui nessa noite, Pai. Nos enche de sabedoria, de entendimento, prepara o ambiente, Pai, e que possamos estar atentos às suas ordenanças e o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Esse é o meu pedido, o nosso pedido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema da nossa mensagem dessa noite é visão de espera. É nós termos uma visão de espera. Como que nós aprimoramos e como que nós acentuamos, nós regulamos a nossa visão para sermos e termos uma visão de espera. Haja visto que a própria leitura aqui do apóstolo Pedro, ela é repleta de vários encorajamentos de nós esperarmos a revelar-se no último tempo, a coisas que irão acontecer, coisas que lá no futuro, e a nossa viva esperança, coisas que estão por vir, e coisas que o apóstolo Pedro escreveu acreditando nas mesmas coisas que nós acreditamos também sentado hoje aqui. O apóstolo Pedro, ele era motivado, e ele era vivido, e ele encaminhava com Deus, e ele fazia cada ação da sua vida motivado e movido pela mesma crença que você sentado aqui nessa noite tem. Somente pelo fato diferente que o apóstolo Pedro ele acreditava e ele se movia com todo afinco, com toda a dedicação, que ele chegou ao ponto de ser crucificado de ponta cabeça e falou: me mate, mas me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado semelhante ao meu Senhor Jesus Cristo, mas eu quero ser crucificado de ponta cabeça. E ele chega com essa motivação de pedir para ser morto e ser crucificado numa cruz com toda alegria e com toda dedicação pela visão que ele tinha e com a mesma convicção que ele nos deixou através da sua carta. Mesmo que aprovado e provado e entristecido e perseguido por tristezas momentâneas, que nós possamos nos exultar nisso, pelo que nos espera a revelar-se nos últimos tempos, que foi o que nós acabamos de ler na carta de Pedro. Coisas que ele escreveu, coisas que ele acreditava, irmão Reinaldo, coisas que ele pensava e que ele tinha convicção há 2000 anos atrás. Muito mais tempo e muito mais distante da espera e da visão que você também tenha, que está mais próxima de você e que estava mais longe, até mesmo pelo tempo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele tem toda essa convicção, ele tem toda essa motivação e tem toda essa visão do que iria acontecer nos últimos dias e do que estava por vir e do que ele poderia, pela fé, esperar num tempo há 2000 anos atrás, diferente do seu tempo, que possivelmente pode ser muito mais curto do que o Pedro esperou.
Talvez pode ser mais 5 anos, 7 anos, 3 meses, 10 anos, não sei. Mas pelos fatos e pelas aparências e pelas profecias, possivelmente o que Pedro aguardava e esperava, que é a mesma convicção do que nós aguardamos e esperamos, está muito mais perto de nós do que Pedro. Pedro tinha essa visão, ele tinha essa convicção do que iria acontecer no futuro. E a visão de espera, ela não é ruim. A visão de espera, ela é boa. Nós entendermos e nós apurarmos a nossa visão é muito boa. A visão de espera. Nós entendemos o presente, a forma que nós enxergamos o presente, as coisas que nos rodeiam e nos cercam, faz com que faça mais sentido o nosso futuro. Essa visão de espera, ela é muito boa. Faz com que você olhe o presente e você veja os fatos e você veja as profecias e te dá muito mais sentido para o futuro que nós esperamos e que nós pela fé profetizamos e nós professamos. Muitas vezes nós cantamos e nós imaginamos, pela fé, a vinda de Jesus, que Ele vai nos buscar, que é o fato que nós estamos sentados aqui hoje. O grande dia a se revelar-se que é a volta de Jesus. E quanto mais você apura a sua visão para o presente, e pelas coisas que acontecem no presente, você fica atento pelo que você ouve e pelo que você vê, traz mais sentido para o futuro. A visão de espera, Márcia, ela é muito boa. Ela é diferente de uma visão egocêntrica. Ela é diferente da nossa visão. A visão de espera, ela vai contra a nossa visão do que nós queremos e do que nós desejamos. Ela é totalmente diferente do que eu enxergo, do que é bom para mim. Muitas vezes a nossa visão, ela está focada, ela está buscando elementos que vão de acordo com os meus desejos. Poxa, isso aqui não foi de acordo com o meu desejo. Poxa, isso aqui não atendeu a minha vontade. Poxa, olha o que eu vi, isso aqui não está sendo legal. Olha o que eu estou presenciando, isso não está me atendendo. E muitas vezes a nossa visão, ela é uma visão rala, ela é uma visão rasa, é uma visão que vai atender às nossas vontades, os nossos desejos, que é diferente de uma visão de espera. E essa visão, ela não é boa. Essa visão, ela é ruim. Uma visão que somente tem a capacidade de enxergar o que é bom para mim. E por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades. Assim como diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, o apóstolo Paulo: eu tive o cuidado de olhar em todas as versões, espanhol inclusive, em inglês inclusive, lá está escrito na versão em inglês, needs. Todas as vossas needs, todas as vossas necessidades, todas as vossas necessidades, todas as versões possíveis do livro de Filipenses 4,19 tá. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as vossas necessidades e não vontades e não desejos. Deus nunca prometeu atender as nossas vontades. Deus nunca prometeu atender os desejos do nosso coração, Márcio. Deus, ele nunca deixou prometido, ele nunca deixou acordado com a humanidade que ele atenderia os desejos do nosso coração, mas ele deixa acordado que ele atenderia as nossas necessidades. Até as nossas necessidades físicas. Assim como o próprio Davi escreve: já fui novo e hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Até isso Deus promete para o justo. Para passar fome, não. Pode ter problema, necessidade, um aperto aqui, um aperto ali, mas passar fome por um justo, Deus promete que não. Se você obedece a Deus, você tenta obedecer a Deus, você confessa os seus pecados, você trabalha, você ama a Deus e você tenta fazer o que Deus manda, passar fome, Ele não vai deixar.
E Ele promete atender às nossas necessidades, porque Deus nunca prometeu atender às nossas vontades do nosso coração. Até porque aí está o problema de tudo. Aonde está o problema de tudo? De tudo que você pode olhar é a vontade do homem. É o desejo do homem, é onde começam os problemas. Fazer contendas e guerras, pedis e não recebeis, porque pedir segundo os vossos desejos. Quando há a palavra desejo, há um problema. Segundo os vossos desejos. E não segundo as nossas vontades. E onde está o problema é quando eu desejo, o que eu quero, o que eu espero, a minha visão do que vai ser bom para mim. Assim como a palavra diz, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. O desejo, a vontade, a sua vontade, o seu desejo é o grande problema da humanidade. Esse foi o grande problema de nós termos problema. Esse foi o cerne onde nasceu o problema da humanidade. É atender os desejos do coração do homem quando a Eva é tentada. Não é bem assim que Deus disse. Não comerás dessa árvore do entendimento do bem e do mal? Quando Deus ele dá uma instrução clara, não faça isso, e do restante você faz o que você quiser para você ter uma vida abundante. Aquele que nos criou, aquele que sabe o que é melhor para nós, aquele que sabe o que nós devemos fazer para nós termos a vida, que foi para isso que Ele nos criou. E Cristo e Deus, Ele tem a ver com vida. O projeto de Deus sempre é vida e nunca é morte. E por isso que Ele fala, viva segundo os meus mandamentos, porque eu sei que os meus mandamentos têm a ver com vida. E os seus desejos têm a ver com morte. E foi que Eva disse, foi que Eva decidiu não viver segundo os mandamentos de Deus, mas seguir segundo a vontade do seu coração. Segundo a vontade, olhando para a fruta, vendo que era boa, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, para ter entendimento do bem e do mal. Agora, pela sua vontade, ela passa decidir o que é bom e o que é ruim para ela. Muitas vezes a gente tem essa visão. Eu sei que é bom para mim. Eu sei. Eu vou na igreja só quando eu puder ir. Eu vou na igreja só de domingo. Eu decido. Eu não vou ser submissa, não. Eu decido. Eu vou reclamar do meu patrão. Eu vou reclamar da minha empresa porque aqui é uma injustiça, é que tudo errado. E eu quero que seja assim e eu vou reclamar. Porque está tudo errado mesmo. Eu não vou cuidar da minha casa, eu não vou prover para minha família, eu não vou prover espiritualmente para minha esposa, porque ela não merece, é uma reclamona, é uma desrespeitosa. Eu não vou ser submissa ao meu marido porque é um cavalo. E a gente começa a colocar as nossas verdades, a gente começa a colocar os nossos desejos, a gente começa a escrever os nossos livros. Muitas vezes o Wildner, capítulo 1, versículo 1. A gente tem que tomar cuidado de não escrever os nossos livros bíblicos. Imagina ter um livro lá, Março capítulo 1, versículo 23. Não quero fazer isso porque eu não quero. Não vou fazer isso porque eu desejo. E muitas vezes isso é motivado por uma visão errada. Uma visão que ela não está focada no que Deus promete. Uma visão que o apóstolo Pedro tinha há 2000 anos atrás. Uma visão que ele sabia que mesmo as dificuldades, ao meio às provações, muito mais poderosa para nos provarmos a nossa fé, que é aquilo que nós enxergamos sem existir. Para apurar isso. Às vezes as dificuldades, muitas vezes as provações, muitas vezes os apertos, muitas vezes a escassez, ela serve para apurar isso. Para ela regular um pouquinho a sua fé. Deixa eu regular essa fé dessa igreja aqui. Peraí. Deixa eu apertar um pouco. Deixa eu trazer uma escassez aqui. Aí, ó. Deixa eu aumentar o fogo um pouquinho para lapidar bem esse ouro aqui e para ver se a fé dá uma apurada e para ver se essa igreja tem uma visão de fé e de futuro um pouco mais apurada. Muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente reclama. E muitas vezes a gente não quer o fogo.
Muitas vezes a gente não quer essa aprovação, uma vez confirmado, o valor da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo. E muitas vezes a gente fala, eu não quero, isso não é meu desejo. Isso muitas vezes é a melhor coisa que nós temos. Dificuldades, perseguições, escassez, perseguição, números reduzidos, pouco dinheiro, pouco recurso, pouca coisa, às vezes é a melhor coisa que acontece para a vida do homem, para ele parar de ter desejo e para ele ter uma visão do que ele realmente precisa. É uma visão de espera, é uma visão de fé e de futuro. O que Eva desejava era justamente o que ela não precisava. E muitas vezes nós desejamos justamente o que nós precisamos. Muitas vezes a gente fica chorando no leite derramado e muitas vezes Deus derramou o leite justamente porque você não precisava. A gente fica chorando, pô, mas perdi isso, perdi tal pessoa, perdi tal emprego, perdi grupo de amigos, perdi tal recurso. E muitas vezes a melhor coisa que acontece nas nossas vidas é perder para realmente nós ganharmos o que nós necessitamos, que é vida. A vida com Jesus Cristo. E nós devemos ter essa percepção, nós devemos ter essa sabedoria de nós enxergarmos e falar, entendi, Deus. E muitas vezes a gente se alegra, né, com abundância, a gente alegra com alguma coisa boa que aparece, a gente alegra com uma aceitação que aparece, a gente se alegra com uma fama, a gente se alegra com muitos números muitas vezes, e isso está fazendo e está indo de acordo com os seus desejos, mas muitas vezes isso está contribuindo para você se afastar do que você realmente necessita. E às vezes a gente acaba com as nossas visões sendo desfocadas e sendo chamadas atenções para os nossos desejos e não para as nossas necessidades. Isso é um cuidado que nós devemos ter. Nós fugimos de uma visão imediatista. O ser humano ele tem a tentação de ter uma visão imediatista. Mas o que vai acontecer agora? O que vai acontecer amanhã? O que tem para mim? Mas o que eu decido? Muitas vezes a gente não sabe esperar. Muitas vezes a gente não quer esperar. Muitas vezes a gente tem que tirar o pé. Muitas vezes a gente tem que entregar, confiar. E mais Ele fará. Entrega, confia, e mais Ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como a luz, como o sol no meio-dia. E muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Não tem problema também. Deus ele fala para Josafá: Josafá, fica quieto. Não faça nada. Fica parado e veja o que eu vou fazer. Josafá fala para Jesus: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu faço com esse exército dos Edomitas. Eu não sei o que eu faço com esse grande exército dos Amonitas. Eu não sei. Mas contudo, eu não vou tirar meus olhos do Senhor. Aí Josafá coloca as crianças, os levitas, todo o exército de Israel e fala: vamos orar ao nosso Deus. E um profeta aparece no meio do povo e fala assim: assim diz o Senhor, rei Josafá, não faça nada. Se coloca em posição, não fala nada e não faça nada, pois nessa noite você virá o livramento que Deus dará ao seu povo. Muitas vezes, amém, glória a Deus. Muitas vezes, você sabe o que é glória? É a gente parar. Muitas vezes é entregar para Deus um pouquinho, orar um pouquinho para Deus e deixar Deus agir. E muitas vezes a gente quer fazer os nossos desejos, a gente quer fazer com as nossas forças, quer trazer com as nossas forças, quer resolver com as nossas forças. E muitas vezes Deus está falando: para um pouquinho, entrega para Deus e deixa Deus agir. A gente tem uma visão imediatista para resolver os nossos problemas. E Deus trata isso. Uma coisa que Deus não deixa passar é uma igreja, é um povo, é um coração que tem a visão imediatista. Uma visão errada para atender o seu desejo. Isso daí Deus vai lá e ele aperta e resolve. Assim como ele resolveu no livro de Números, capítulo 20, ele fala, deixa o livro de Pedro marcado se você quiser. Ele vai lá em Números capítulo 20 e ele trata esse assunto com o povo de Israel. Números 20. Um povo rebelde,
Um povo que não sabia esperar. E Deus trata essa situação. Um povo que ele não tinha obediência em Deus em esperar. No livro de Números, capítulo 20, ele diz assim essa história, a partir do versículo 3. Não havia água para o povo beber. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivesse perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. E para nós não termos essa visão imediatista, irmã Luana, nós devemos estarmos atentos com as pressões aos nossos lados. Nós devemos estar atentos para a gente não ceder à pressão do povo. Muitas vezes a pressão do povo vem. Muitas vezes começa a faltar água, às vezes começa a diminuir, às vezes começa escassez, começa a perseguição e começa as propostas. Será que é assim mesmo que Deus diz? Será que a gente tem que viver assim nessa perseguição? Será que é assim mesmo? Será que para ser abençoado, assim como muitas pessoas reescrevem a Bíblia, não tem que ter número, não tem que ter dinheiro, não tem que ter recursos? Não que isso não seja um problema, mas todas as coisas devem apontar para a glória de Deus. E muitas vezes a gente coloca essas coisas na frente da glória de Deus e a gente tem que tomar cuidado com essa pressão. A gente tem que tomar cuidado, às vezes, na pressão das pessoas que querem atender os seus desejos e te pressionam para você também atender os seus desejos. E não as suas necessidades em Cristo Jesus. Nós devemos tomar esse cuidado. Essa pressão vem de todos os lados. Às vezes vem das novelas que a gente assiste. Às vezes vem das conversas que nós temos. Às vezes vem dos nossos familiares próximos. Nós devemos ter esse cuidado. Às vezes vem de propostas indecentes no trabalho. Às vezes vem de todos os lados. Às vezes vem dentro até da própria igreja. Devemos tomar cuidado com a pressão. O povo que pressiona, o povo que vê que não tem água, vê que tem escassez, vê que está diminuindo, e o povo ele contenda contra Moisés e começa a falar: antes tivéssemos pecado quando expiraram os nossos irmãos. Nós devemos ter cuidado com essas expressões. E no versículo 4, Luana, ele diz assim também, olha só, o outro perigo, para nós não termos visão imediatista. Olha só o que o povo inventa. Olha só o que o povo fala no versículo 4. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E muitas vezes, Rosimeire, quando os nossos desejos eles não são atendidos, quando a gente está com sede, a gente encontra uma água geladinha, quando muitas vezes a nossa carne não tem o que a gente quer, a gente começa a criar outras verdades. A gente começa a criar outras situações, outras narrativas para justificar as nossas vontades. A gente começa a criar. Não foi isso que Deus fez. Não era esse o plano de Deus, tirar o povo do Egito e da escravização para eles morrerem no Egito. Foi para isso que Deus tirou o povo do Egito? Ele fala para Moisés: Moisés, vai, porque eu ouvi o clamor do meu povo e libertarei o meu povo da escravização do Egito rumo à terra prometida. Esse era o projeto de Deus. Esse era o plano verdadeiro de Deus. E aí, primeiro, na primeira ou na segunda dificuldade, no primeiro momento onde o desejo do povo não é atendido, o povo já começa a criar uma outra história. Porque Deus tirou da gente do Egito para a gente morrer aqui na terra. E muitas vezes a gente começa a construir isso. Ah, mas por que aqui tem pouca gente? Ah, porque no meu trabalho não compensa. Um trabalho pequenininho não compensa eu ser fiel lá. Ah, porque na minha família você não conhece minha esposa. Você não conhece meu marido, ele não compensa. Às vezes você não conhece meus filhos. E a gente começa a criar outras situações, outras justificativas para a gente não obedecer a Deus. A gente começa a criar outras narrativas. A gente tem a necessidade, a gente tem a criatividade de criar uma outra história para poder ir de encontro ao que nós desejamos. E por isso que você vê a igreja com todo tipo de doutrina, com todo tipo de falsas doutrinas, para poder
de alguma forma, atender os desejos dos seres humanos. Porque a palavra já não atende. A palavra já não é o suficiente para atender uma visão de necessidade. E é preciso as pessoas começarem a criar outras justificativas. Por isso que, muitas vezes, nós devemos, assim como Pedro diz, nos tornarmos alegres e felizes com o que nós vemos, muitas vezes, de escassez. Quando que nós vemos as perdas que nós temos, nós vemos muitas vezes as dificuldades, muitas vezes a gente vê as escassezes das nossas vidas, as faltas d'água, a gente vê com tristeza e muitas vezes a gente tem que ver com alegria. Quando a gente percebe e tem uma visão em Cristo, a gente começa a perceber as motivações do povo. Você vê muitas vezes pela justificativa de uma pessoa não querer ir para a igreja, um exemplo. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero participar, eu quero exclusão do hall de membro, eu não quero participar daquela igreja, dessa igreja, da outra igreja, seja lá qual for, porque eu não estou feliz. Porque não atendeu o desejo do meu coração, porque a palavra, muitas vezes que eu já ouvi pessoas há poucos meses atrás, para justificar uma saída, é porque a palavra não vem de encontro com o meu coração, e é cada vez que eu me encontro com essas mensagens, com essas justificativas, mais eu estou convicto que eu estou no caminho certo. Porque é justamente isso que faz com que as pessoas entendam que essa igreja não vai satisfazer os desejos do coração, mas essa igreja ela é correta porque ela atende às necessidades do coração do ser humano. E aí faz mais sentido entender, poxa vida, estamos certos. E muitas vezes, Rosemary, a falta d'água é a oportunidade de nós enxergarmos que nós estamos certos, nós estamos no caminho certo, porque muitas vezes aparecem os desejos. Muitas vezes a falta d'água, a escassez, o problema, no aperto, faz aparecer o desejo. Olha o desejo, apareceu. Não, porque eu queria que fosse assim. Esse é o problema de Eva. E muitas vezes a falta d'água é o melhor ambiente, a escassez é o melhor ambiente para aparecer os desejos. Até porque não foi diferente com esse povo. No versículo 5, eles confessam. Sai, aparece. A falta d'água, o desespero, a boca seca faz aparecer as reais necessidades, os reais desejos. No versículo 5. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar que não é de cereais, não é de figos, e nem de vides, e nem de romãs, e nem de água para beber? Percebe, Adelson? Percebe, irmão Adelson, que muitas vezes a falta d'água é boa. Percebe que a escassez, muitas vezes os problemas, as dificuldades, as provações, é bom para nós termos uma visão e perceber, poxa vida, tem desejo aqui no meio aparecendo para atender o meu coração e eu não quero. Então logo eu entendo que realmente eu quero estar num lugar que atende às minhas necessidades, do que eu preciso ouvir. E não do que eu quero ouvir. Um lugar que vai me ajudar a me encorajar e rumo à visão de fé que eu tenho, a aprimorar a minha visão numa terra prometida, que é a volta de Jesus agora para os nossos dias. Aqui, o foco da visão era, Deus estava tentando fazer com que esse povo se alegrasse com a visão que Deus já tinha dado. Eu vou levar vocês para a terra prometida. Está faltando água? Confia. Eu não falei, eu não sou Deus que abriu o mar vermelho e vocês não vão para a terra prometida, pois não fui eu que falei? E por que vocês não confiam? Esse mesmo Deus que trata esse povo, ele trata a gente quando a gente não confia que ele vai voltar. Quando a gente não entende que o que nós fazemos é baseado numa visão que há de revelar-se nos últimos dias, Márcio. E tudo que a gente faz, por mais que falta água, é baseado nessa visão que nós teremos. Nessa visão que nós devemos ter pela fé. E Deus, ele trata isso. Ele tratou isso com esse povo. E muitas vezes ele tira todos que não tenham essa visão. Não tem visão do que Deus falou, do que prometeu? Deus trata.
não tem visão e não acredita que eu vou levar vocês para a terra prometida, por mais que vocês dêem uma tropeçada, por mais que vocês andem no deserto, Deus trata. No tanto, que Ele não permitiu que ninguém desse povo entrasse na terra prometida. Ninguém. Nem Moisés. Porque Moisés era um cara de visão imediatista também. E ele foi o único profeta que falou face a face com Deus. Mas, contudo, um ser humano, falho e pecador, ansioso. Um cara ansioso. Um cara imediatista. Pelo simples fato, quando ele ouve da mãe dele que ele era formoso, que Deus tinha grandes planos para ele, a ama de leite Joquebede, antes dele ir para a casa do faraó, ela amamenta o filho, conforme nós estudamos no último domingo, e ela fala para Moisés, possivelmente, naquelas oportunidades que ela tinha: Deus vai te usar, Moisés, eu tenho certeza, porque ele era formoso, era nítido isso. Mas ele, numa visão imediatista, no momento errado, no momento que Deus não usou ele, ele vai e mata um soldado egípcio. E ele tem que fugir para o deserto por 40 anos, e ele passa 40 anos esperando Deus voltar a falar com ele, até que enfim Deus fala através de uma sarça ardente: Moisés, Moisés, vai libertar o meu povo do Egito. E muitas vezes a gente atrasa os projetos de Deus porque a gente quer acelerar, porque a gente não sabe esperar, a gente não sabe se alegrar com a falta d'água de Deus. E a gente não se alegra com os projetos de Deus, com os planos de Deus. E Deus aperta muitas vezes para ver qual é a motivação do coração da Igreja Batista, qual é a motivação do coração da Maria, qual é a motivação do coração do Sassá. E muitas vezes escassez, Rosimeire, é justamente para isso. Vamos ver se a Rosimeire está alicerçada na visão do que há de revelar-se no futuro. Vamos ver? Vamos provar? Muitas vezes Deus prova isso. E essa visão é boa. Quando nós apuramos a nossa visão de fé, é a melhor coisa que acontece. No versículo 8 ele diz assim: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará água, e assim lhe tirareis as águas da rocha. É uma instrução clara que Deus deu para Moisés. Fala a rocha. Vai lá, Moisés, fala a rocha, e eu darei água. E é isso que Deus faz com a gente. Mesmo com falta d'água, mesmo na escassez, Deus tem falado a todo dia, a todo momento. Ele usa profeta, Ele usou profeta, Ele usa a sua palavra, e Ele usa os seus líderes para proclamar a sua palavra, para nós termos uma visão do que Ele já anunciou, do que Ele já nos instruiu, que é a volta dEle. O que nós devemos fazer é simplesmente aguardar a volta dEle e vivermos o nosso presente com essa visão de futuro. E foi isso que Ele falou para Moisés: fala a rocha. Simplesmente isso. E quando Deus ele dá uma instrução para uma igreja, para uma vida, para um povo, Ele espera que nós confiemos nessa instrução. Se é para falar a rocha, é para falar a rocha. Se é para nós confiarmos que Jesus vai voltar, é para nós vivermos acreditando pela fé que Jesus vai voltar. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente vê as profecias, a gente vê de camarote as profecias de Deus acontecendo na nossa vida, e a gente insiste em não acreditar. Quando Deus ele fala a rocha e eu darei água, e muitas vezes Ele fala: pois no final dos tempos não suportarão a sã doutrina, pois no final dos tempos muitos serão enganados. E se de possíveis, os da própria fé. E por que quando isso acontece ao nosso redor nós não acreditamos? Porque as coisas que o próprio Jesus disse que iriam acontecer, quando acontece na nossa vida, nós nos abalamos? Porque quando Deus fala que muitos serão enganados, pois o amor de muitos esfriaria, por que a gente fica assustado e abalado? Se é o próprio Deus que falou para Moisés: fala a rocha e eu darei a rocha, é o próprio Deus que diz que essas coisas iriam acontecer. E por que nós não entendemos isso? E nós não
pegamos isso como uma oportunidade de nós ajustarmos a nossa visão e entendermos, poxa vida, estamos no caminho certo, Jesus está voltando, eu vou para a igreja. Que é o que Deus diz em Hebreus 13:17. Não faça como a maioria de muitos, visto que o tempo do fim se aproxima, deixando de congregar entre irmãos. Por que a gente não acredita? Porque a gente muitas vezes tem um coração de Moisés. A gente tem um coração imediatista. Deus fala para Moisés, fala a rocha. E Moisés, no versículo 10, ele diz assim, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouve agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu o povo e a congregação com seus animais. Pai, sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele era um homem de coração, de visão imediatista. Porque ele era um cara ansioso. E muitas vezes ele duvidava de Deus. Ele duvidou de Deus no momento que ele não poderia duvidar. Porque aquela rocha representava Jesus. E muitas vezes a gente duvida de Deus no momento crucial das nossas vidas. Muitas vezes a gente cede à pressão no momento que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não confia e muitas vezes a gente não tem a visão de futuro que Deus vai voltar e a gente não consegue perseverar e a gente faz parte das profecias de quem muitas vezes não suportará a sã doutrina, dos muitos que serão enganados no momento crucial das nossas vidas e a gente troca tudo, a terra prometida, por ter uma visão imediata, por cair na pressão do povo, por cair nas narrativas do povo. Nós reagimos sem visão. Quando nós estamos sem visão, nós reagimos da forma errada. As notícias vêm, a escassez vem, os problemas vêm, os números diminuem, os recursos acabam, e quando a gente está sem visão, a gente reage de uma forma errada. E a gente tende a reagir de uma forma a qual Deus não falou para a gente reagir. Quando a nossa visão é imediata, é ansiosa, é motivada, porque o que nós não tivemos, pelo que não foi atendido, nós temos a tendência de reagir diferente como Deus manda. Assim como Deus fala, falai a rocha. Mas a motivação de Moisés não estava acreditando no que Deus poderia fazer e levar esse povo à terra prometida. A motivação de Moisés é que o seu coração não foi atendido a um povo rebelde. E muitas vezes a gente vê que as nossas situações não são atendidas e a gente acaba reagindo triste, amargurado. Porque quando nós não temos a visão correta, nós reagimos errado. Nós reagimos de uma forma errada. Nós reagimos de uma forma a qual Deus não fala para nós reagirmos. Muitas vezes a falta d'água, e como nós reagimos à falta d'água, é errada como Deus quer que nós reagimos. Deus muitas vezes fala para reagir com alegria à falta d'água, simplesmente confiando no que Ele fala. Por isso, nós não devemos nos impactarmos e nós nos tentarmos a muitas coisas, a muitos recursos, a muitos números, a quantidade, a valor. Porque mesmo Moisés fazendo o que Deus não manda, o resultado, no versículo 11, é Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Mesmo, muitas vezes a gente desobedecendo a Deus, às vezes a gente tenta um pouquinho de recurso a mais. Muitas vezes a gente desobedece a Deus e a gente ganha um pouquinho de dinheiro a mais. Muitas vezes a gente desobedece a Deus e a gente ganha um pouco de vaidade a mais,
um pouco de ego a mais, a gente ganha um pouco de fama a mais, a gente ganha um pouco de amigos a mais, mas contudo, não louvando a Deus, não agradando a Deus. Muitas águas não é sinônimo que Deus está feliz. Assim como Moisés não obedecendo a Deus, ele fere a rocha 2 vezes, fazendo o que Deus não manda. E o que acontece, o resultado é que saem muitas águas e todo mundo bebe. E muitas vezes, quando tem uma igreja muito cheia, cheia de recursos, um lugar muito próspero, um lugar muito cheio, muito bom, não é sinônimo que Deus aprova, e não é um sinônimo que Deus está sendo louvado. Nós devemos ter esse cuidado de termos essa visão também. De entendermos que o que importa é a nossa visão de obedecer a Deus, independente de qualquer coisa, e se alegrar com as dificuldades. Assim como nós lemos no começo, ele diz assim no livro de Pedro, capítulo Pedro, versículo 1, que nós lemos no início. No livro de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva espera. Você sabe para que Deus te salvou, irmão Reinaldo? Irmãos, você sabe para, afinal, o propósito que Deus te salvou? Você ganha dinheiro. Tem muita gente. Tem uma igreja cheia. Você ter recursos, você ter fama, para o seu marido te fazer tudo o que você deseja, sua esposa fazer tudo o que você deseja. Eu quero te falar que Deus te regenerou para uma viva esperança. Ele te salvou, Márcio, para enquanto você está vivo ainda, você esperar uma esperança de que nós encontraremos de fato a verdadeira vida. É isso que se trata o Evangelho. Se trata de nós esperarmos o que de fato vai vir ao nosso encontro um dia, que é Jesus. Nós somos salvos para nós entrarmos nessa crença, nós entrarmos nesse valor e acreditar nessa ideia. Nós somos salvos para isso. Essa é a nossa visão. É isso que nos motiva, que nós vamos para qualquer tipo de igreja, independente de qualquer tipo de número, independente de qualquer tipo de recursos, mas que seja um lugar que faça e nos ajude a ter uma viva espera. E nesse tempo, por mais que apareçam as dificuldades, eu vou estar esperando Jesus voltar. No versículo 5, ele diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus. Deus tem guardado, esse dia. Deus tem preparado esse dia que Ele vai voltar, que essa é a nossa visão, pelo próprio Deus. Mediante a fé, nós enxergamos sem ver, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Isso é a nossa visão, isso é a nossa motivação. Nós vivemos a esperar esse último tempo que Pedro tem profetizado. E ele diz, e ele crava no versículo 6, nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Sabe a falta d'água? Sabe a provação? Sabe a dor? Sabe os problemas? A falta, muitas vezes, serve para a gente aprimorar a nossa fé. E serve para a gente reajustar a nossa visão. E a gente perguntar para nós mesmos, será que eu estou tendo a visão certa? Será que eu estou olhando para esse dia? Será que eu estou olhando para o que Deus já falou, para o que Deus já profetizou, assim como Ele também já tinha profetizado para aquele povo que iria levar ele à terra prometida, aquele povo não acreditou? Será que eu estou caindo nessa tentação de não acreditar o que Deus já prometeu para a nossa igreja, que um dia Ele voltará? E que eu tenho que obedecer Ele, e que Ele já falou que muitas pessoas não suportarão essa doutrina, que muitos serão enganados, e que o amor de muitos esfriará. Será que nós entendemos que o próprio Deus que falou isso para o povo israelita, fala isso para nós também, que antes da vinda dele, muitos seriam enganados? E com tudo isso, nós nos exultemos com as situações que nós estamos passando? Nisso
exultais. No versículo 6. Nisso que vocês estão vivendo agora, nisso que nós estamos vivendo agora, o que você está vivendo na sua vida agora, que isso você se alegre. E muitas vezes é isso que não nos empolga, é isso que muitas vezes nos dá sono, muitas vezes é isso que nos dá uma canseira. É a mensagem da volta de Jesus, o maior evento da humanidade. E essa tentação, esse cuidado que nós devemos ter para ver se isso realmente nos empolga. E muitas vezes Deus ele nos trata para ver quando isso vai nos empolgar. Quando a volta de Jesus vai nos empolgar. E quando isso, Márcio, quando isso vai ser a nossa verdadeira alegria. Quando isso vai fazer parte dos nossos bate-papos, dos nossos momentos. Quando isso vai fazer parte da nossa vida, nós proclamarmos e acreditar isso, independente do que aconteça, a gente acreditar o que Deus já profetizou, porque a gente acredita no que a gente enxerga, no que a gente vê. Uma visão de espera. Ele finaliza no versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, muito mais preciosa do que uma igreja cheia, muito mais preciosa do que um saxofone, um violão, um recurso, ar-condicionado e muita gente. Mesmo apurado por fogo, redunda. Tudo isso vai voltar, tudo isso ele retorna. Tudo isso tem a ver com a glória na revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes, igreja, muitas vezes o aperto, muitas vezes a falta, muitas vezes perseguição, muitas vezes escassez, muitas vezes problemas servem para a gente ter uma visão e lembrarmos para o que nós vivemos, o que nós esperamos, o que nós aguardamos, que é a revelação de Jesus Cristo. Muitas vezes, a melhor coisa que acontece para a gente é o aperto, é a falta d'água, é fazer com que a gente apure a nossa visão e a gente comece a se perguntar, será que eu estou com a visão certa? Será que eu estou tendo uma visão de tudo que Deus prometeu? Está fazendo sentido para mim? E realmente isso está indo de encontro ao que Deus falou? Faz sentido o que Deus profetizou? O que iria acontecer nos últimos dias? E eu estou de fato pegando o que Deus profetizou e me alegrando com isso, por saber que Deus e Jesus estão voltando? Muitas vezes a gente não quer que isso aconteça no mal. Muitas vezes Deus profetiza que não suportarão essa doutrina. Muitas vezes Deus profetiza que muitos serão enganados e que o amor de muitos esfriarão e que esses eventos haveriam de acontecer para a volta de Jesus ser consumada e a gente não se alegra com isso. É como se a gente estivesse falando para Jesus, para o carro aí, não vem não. Eu não quero que o senhor venha. E Pedro fala, nisso exultais. Muitas vezes isso é um motivo de alegria, de nós entendermos, assim como a Bíblia diz, seja simples como uma pomba, mas esperto como uma serpente. Deus ele fala, ele sempre dá orientações. Ele fala, vai acontecer isso, Rosimeire. Vai acontecer isso, igreja. Vai acontecer isso, Carla. Para eu poder voltar. Aí muitas vezes, em vez de a gente somente falar para a rocha, a gente vai lá e bate na rocha. A gente faz o que Jesus não fala. A gente se amargura, a gente se afasta, a gente para de vir para a igreja, a gente para de querer receber a sã doutrina, quando seria motivo mais para nós nos aproximarmos mais de Jesus, seria motivo para confirmar, e muitas vezes Deus está falando, Igreja Batista do Centro de Garça, está certinho, está tudo correto, olha só, deu tudo no mapa, o GPS, tudo escrito, do jeito que aconteceu, está vendo acontecendo, está vendo acontecendo, está vendo acontecendo, está vendo acontecendo, está certinho, eu vou voltar, persevere, é o que Deus fala, persevere. Muitas vezes está mais claro, está mais nítido, e Deus não poderia ser muito mais nítido, muito mais claro, muito mais fiel do que Ele tem sido, e muitas vezes a gente se entristece
com a nitidez e com a clareza de Jesus Cristo para as nossas vidas. Ele fala, nisso, irmão Deus, exultais. Exultais com isso que Pedro profetizou, com isso que Pedro acreditava, que deveria ser as mesmas coisas que nós devemos acreditar e as mesmas coisas que nós devemos nos exultar. Quando as profecias de Jesus já começam a acontecer, nós percebemos que Ele está próximo. O que Ele pede para a gente obedecer e perseverar. Amém? Querido Pai, muito obrigado pela Sua palavra, que possamos perseverar fielmente, Pai, mediante as Suas profecias, mediante os Seus ensinos, mediante as Suas falas que o Senhor nos deixou acerca do que aconteceria no fim dos tempos. E que isso seja motivo de nós nos alegrarmos com a Sua fidelidade, Pai. Que isso seja motivo de nos alegrarmos, que isso venha de encontro aos nossos corações e nós podemos ser co-participantes dos Seus projetos, Pai. Para isso, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, a sermos perseverantes. Em nome de Jesus, amém.